Boa noite a todos. Quero agradecer também, que essa semana acaba nos aproximando. Somos irmãos de mesmo ideal, E essas visitas nos aproximam e nos fortalecem como amigos mesmo. E eu agradeço muito também por estar aqui com vocês. Eu trouxe um tema que é a justiça da reencarnação. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre isso, porque a reencarnação é a oportunidade nova que cada um de nós temos de viver novamente. É uma nova existência, é uma vida, é uma porta que se abre, é um caminho que nós voltamos a percorrer. E quando falamos de reencarnação, nós falamos de uma nova existência, de um novo corpo, de forças que são revigoradas para que a gente recomece e continue a nossa caminhada como espíritos em evolução, que somos todos nós. E essa possibilidade que Deus nos permite de uma nova existência, ela precisa ser muito bem compreendida por todos nós, porque tudo é muito bem organizado. Como eu acabei de dizer, estamos numa nova existência, num novo corpo, numa nova configuração familiar. As personagens podem ser as mesmas, mas as posições são trocadas. Ontem éramos mãe, hoje podemos vir como filha. Ontem éramos pai, hoje podemos vir como tio, como avô. E tudo isso com as bênçãos divinas de Deus, desse Pai amoroso, para que recomecemos de uma maneira diferente, revigorados, com a intenção de fazermos aquilo que ontem nós não conseguimos realizar. Mas quando a gente está com esse novo corpo encarnado, algumas questões começam a aparecer e, às vezes, indagações começam a surgir na nossa existência. E aí começamos a alimentar, às vezes, sentimentos de desânimo, de tristeza, porque nós não conseguimos entender a proposta desse recomeço. Nós começamos a ter dificuldades de compreender tudo isso que foi organizado com muito carinho, que foi planejado, que foi pensado para que desse tudo certo. E aí a gente começa a olhar para a nossa vida e fazer uma série de perguntas. Mas por que eu estou aqui? Parece que a minha vida não faz mais sentido. Eu não consigo compreender por que é que eu vivo com essas pessoas. E a gente começa a ficar um pouco triste com algumas experiências que a gente vive. E essa nova existência, ela nos convida a vivenciar experiências que precisam ser tocadas no nosso coração. Nós precisamos começar a construir sentimentos novos. Nós precisamos valorizar essa existência, porque ela nos foi concedida para isso. Para que a gente aprendesse algo novo, para que a gente trouxesse esse homem novo e deixasse o homem velho. E aí as experiências começam a vir, e algumas são dolorosas, elas não são fáceis, mas nós fomos advertidos por isso. E vivemos as mais diversas experiências. Pais abandonam lares, crianças ficam órfãos, casais que planejam filhos, às vezes recebem no seu colo um filho com deficiência. Famílias que antes tinham a saúde, de repente algum membro adoece,
e somos convidados a vivenciar várias situações. E muitas vezes não entendemos essa experiência. E aí vem a pergunta: será que é justo isso? Será que Deus nos abandonou? Por que tanta dificuldade? E aí Jesus, como Ele nos conhece muito bem, Ele nos deixou o Consolador prometido. E Kardec deixou um capítulo para falar sobre isso. Para que cada um de nós relembrasse, quando nós tivéssemos dúvida, de que a reencarnação, ela é baseada, isso está na pergunta 171 do Livro dos Espíritos. No que se funda o dogma da reencarnação? E aí os Espíritos nos respondem: sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não cansamos de repetir. Por que eles falam isso? Porque eles estão dizendo já há muito tempo. E nós estamos com dificuldade de compreender. Às vezes nem é tanto de compreender, é de sentir. Porque filosofar é conosco mesmo. Nós adoramos exercitar a nossa inteligência, mas nós ainda estamos tendo grandes dificuldades de trazer para o campo do coração, do sentimento. E aí eles estão reforçando, nós não vamos cansar de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Hoje eu convido vocês para a gente refletir um pouquinho sobre essa resposta. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Se nós estamos falando de um bom pai, esse pai só pode ser um pai amoroso. Por isso que ele não deseja, e ele também não planeja, sofrimento para nenhum de nós. E mais que isso, ele não nos abandona nessa nova trajetória, que é essencial para nós. Nós precisamos aprender, por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos mudar a sintonia dos nossos sentimentos e movimentar o nosso pensamento para algo novo, para retomar aquilo que nós abandonamos ontem, principalmente os ensinamentos de nosso Mestre Jesus, porque todos nós já o conhecemos. Essa não é a nossa primeira existência. Já somos espíritos milenares. Temos várias e várias experiências. E, às vezes, estamos há 5, 6, 7 ou mais encarnações no mesmo padrão de pensamento, com o mesmo comportamento e a mesma personalidade. E não conseguimos compreender a beleza da vida, a oportunidade que a família nos oferece, que aquele pai, aquela mãe, aqueles irmãos nos convidam incessantemente a movimentar esse sentimento que até então nós não quisemos movimentar. A vida é uma bênção por isso. Por isso que nós ouvimos incessantemente dos nossos amigos que já passaram por essa jornada, que a vida é uma bênção. Que a reencarnação é uma porta que esse Pai bondoso abre para cada um de nós, para que a gente recomece de onde nós paramos, para que a gente realmente compreenda que nós não estamos aqui para brincar. Eu não posso mais olhar para mim apenas como corpo.
Eu preciso compreender, e nós estamos vivendo essa era, que nós somos espíritos transitoriamente no corpo. Essa não é a nossa morada. Nós precisamos nos aprender a relacionar de espírito para espírito, não com corpos. Nós vimos aqui a abertura, as crianças, todo mundo cantando, e às vezes a gente passa pelas fases da vida e nos relacionamos apenas com corpos. A criança temporariamente está naquele corpo, mas quem habita aquele corpo é um espírito milenar. E como é que eu vou educar esse espírito? O jovem que habita o corpo de jovem é um espírito milenar. Como eu vou conviver e exemplificar para aquele jovem que a vida não é brincadeira? Que eu não estou aqui para fazer o que eu quero apenas. E para nós adultos também. Como é que nós vamos compreender essa fase e viver como espíritos? Construindo as aquisições do sentimento que são necessárias. E é só isso que nós viemos fazer. É só para isso que nós estamos aqui. Para construir, para entender que ontem nos afastamos desse amor. E que hoje, pela misericórdia divina, somos convidados, através da reencarnação e das experiências, a retomar o nosso caminho. E não nos esqueçamos, porque às vezes nós começamos a pensar, principalmente nós espíritas, e isso é um equívoco muito grande, que nós somos punidos, que é um castigo. Um pai que ama não castiga os seus filhos, ele não pune. Um pai que ama educa. Por isso que os espíritos disseram, um bom pai. Vamos pensar nas referências paternas que nós temos. Um pai bom, ele castiga? Ele educa com o sofrimento? Ele condena aquilo que eu ainda não aprendi a fazer? Não. Ele ampara, ele dá todas as ferramentas. E aí depois, cada um de nós vamos fazendo a nossa parte. Deus é um Pai bondoso, amoroso, sabe das nossas necessidades íntimas. Ele conhece cada um dos seus filhos, ele conhece as nossas fraquezas. Por isso que ao lado das nossas dificuldades sempre tem uma mão que nos ampara. Se não é dentro de casa, é um amigo, é a casa religiosa. Se nós nos rebelamos e não entendemos nada disso, às vezes vem através da música, da natureza. Mas ele nunca nos abandona, porque é um pai de amor. Ele nos ama. No livro Pensamento e Vida, na última lição, Emmanuel fala um pouco desse pai. E é uma lição linda. E ele fala assim, olha, o verme é amado pelo Senhor tanto quanto o anjo que o representa junto desse verme. Se Deus cuida do verme, imagina daqueles que já têm consciência, dos seus filhos que já evoluíram. Imaginem que pai é esse que não desampara nenhuma criação e nenhuma criatura sua, que vela e que cuida incessantemente de todos nós. E ele diz mais, Deus, nosso Pai, se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência, de acordo com as suas obras. Somos construtores. A estrada que trilhamos foi construída por cada um de nós. Se essa estrada tem umas pedras, se essa estrada tem alguns obstáculos, fomos nós que construímos.
E Ele nos ampara para que possamos compreender e entender que temos dentro de nós os recursos que precisamos e necessitamos para vencer esses obstáculos. Para compreender o quanto é importante vivenciarmos aquela experiência. O quanto é importante estarmos juntos e nos relacionarmos. Nós precisamos agradecer os relacionamentos que nós temos. É através deles que nós conseguimos movimentar esse sentimento. São os nossos irmãos que muitas vezes nos mostram aquilo que ainda temos dentro de nós. E hoje, muitas vezes, nós não conseguimos compreender isso. Na Gênese, Allan Kardec, para que a gente tire essa ideia de punição, ele também vem trazer para a gente uma observação quanto a isso. E ele diz que a encarnação não é uma punição como alguns o pensam, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Se estamos aqui, é porque necessitamos. E o único objetivo é que possamos progredir, sair melhor do que adentramos, entendendo o compromisso da vida, entendendo essa porta que esse Pai bondoso abre para cada um de nós, para que possamos alimentar os nossos corações de outra fonte, de outro sentimento, que não seja aquele que alimentamos anteriormente. Leon Denis, no livro Ser o Destinador, ele traz o seguinte: não há deserdados nem favorecidos, que cada um é filho de suas obras, senhor de seu destino. Nossos sofrimentos ocultos ou aparentes são consequências do passado, ou também a escola austera onde se aprendem as altas virtudes e os grandes deveres. Não estamos sozinhos. Somos construtores do nosso destino, mas esse Pai está conosco e chegou a hora de querermos fazer outras construções. As construções que vão solidificar o nosso coração para uma experiência nova. Porque nós sabemos que está aqui, ó, tudo dentro de nós. Porque tudo aquilo que eu faço fora de mim, externo, é para movimentar o que está aqui dentro. Eu venho à casa espírita escutar, participar do evangelho, conversar com algumas pessoas, mas só isso não basta. Eu preciso trazer isso para dentro de mim. Eu preciso compreender que essa construção ela é interior. Se a gente lembrar da época de Jesus, quantos passaram por Jesus e não compreenderam? Com todo aquele magnetismo, aquele amor vivo. Porque a construção é de cada um de nós. Ela é individual. Por isso que cada um está numa etapa, está num momento, e nós precisamos compreender isso para nos relacionarmos, para estarmos juntos, para não nos abandonarmos mais, para não acharmos que não tem mais jeito. Às vezes, quando passamos experiências difíceis, esses pensamentos nos vêm. E aí ligamos de novo ao homem velho, com os mesmos hábitos, com o mesmo coração, pulsando ainda na sintonia do desamor, do orgulho e do egoísmo. Hoje estamos convidados a não abandonar mais, primeiro a nós mesmos. Quando nós fazemos isso, somos os primeiros a serem abandonados. E depois aqueles outros a quem convivemos. Por isso, a reencarnação é um método divino
que o Pai nos concedeu para voltarmos com os nossos desafetos e mudar os nossos núcleos energéticos, pois não estamos nos relacionando com espíritos desconhecidos. Somos conhecidos uns dos outros. Já vivemos várias situações juntos. Por isso que às vezes a gente fala assim, eu sei o que ele está pensando. Eu sei direitinho o que vai acontecer. Isso emana com uma força no nosso coração, porque nós já vivemos juntos. E muitas vezes vivemos aquela situação. E aí, quando nós olhamos para o corpo, nós abandonamos. Nós nos entristecemos, nós nos enfraquecemos. Agora, quando eu consigo compreender que somos espíritos eternos, eu vou olhar para o espírito e vou dizer, hoje ele pode não estar entendendo, mas amanhã ele vai estar. Porque comigo foi assim. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu posso ter conhecido alguma coisa, mas eu ainda estou aprendendo. Isso tudo me faz lembrar de um encontro de André Luiz com a sua mãe na colônia Nosso Lar. Ela vai visitar o André Luiz e ela comunica a ele que vai reencarnar novamente. E aí André Luiz fala, não, eu não concordo com isso não. E aí eu vou ler um pouquinho o diálogo aqui para a gente poder ir conversando. Ela diz para ele, filho, eu tenho alguns projetos e eu vou reencarnar novamente. Logo ele protesta, não concordo. Voltar a senhora à carne, por quê? Já era um espírito que estava em esferas, colônias superiores. E aí ela diz, não considera angustiosa condição de seu pai? Meu filho, terias coragem de esquivar-se ao socorro justo? O pai de André Luiz, o Sr. Laerte, estava no umbral, numa das colônias do umbral, em função dos desregramentos da última reencarnação. E aí continua o diálogo. Não, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Não duvido, meu filho. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. E essas mulheres? Indaguei. Que será feito dessas infelizes? A história do pai de André Luiz, muito resumidamente, é que ele era um homem trabalhador, justo, tinha várias qualidades, era religioso, mas fora o lar dele, ele também arrumou outras 2 amantes. E essas 2 amantes o perseguiram além túmulo. E estavam essas 3 almas se autoalimentando nessas colônias inferiores, porque ele fez promessas. Ele se comprometeu com aquelas almas. E aí eles estavam juntos na caminhada. E aí André Luiz pergunta, mas e as mulheres? O que será feito dessas infelizes? E aí a mãe responde, serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Em futuro, não distante, colocarei todos em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. André Luiz compreende o trabalho que ia ser realizado.
seu coração é tocado. E aí, nesse momento, ele consegue silenciar. E aí ele diz: desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retornassem os caminhos do Filho de Deus. E todos reencarnam. Esse é o objetivo da reencarnação. Retomarmos esse caminho. Por isso que a reencarnação não é oferecida, é um compromisso assumido. Assumimos esse compromisso primeiro conosco mesmo e com Deus, e depois com aqueles a quem nos relacionamos. Essa encarnação ia ser fácil? Não. Não ia. O pai de André Luiz ia ser convidado numa nova reconfiguração familiar a mudar a sintonia do seu coração. Antes alimentado pelo prazer, pelo desejo, agora ele ia viver a condição de pai daquelas criaturas. E ia ser convidado a amá-las, a respeitá-las, a não fazer mais promessas infundadas, e a usar dessa condição para compreender que todos nós somos filhos de Deus. E conosco? Qual que é o convite que cada um de nós recebeu? É essa reflexão que nós temos que fazer. Pois é um compromisso que assumimos. E não é um compromisso de dor e de sofrimento. A mãe de André Luiz tinha aquisições. Porque essas filhas iam convidar ela o tempo todo a vivenciar o Evangelho. E nós? Nós também temos aquisições. Por isso que nós estamos nos relacionando com quem nós nos relacionamos. Mas nós precisamos sintonizar com essa lei divina. Nós precisamos acreditar que somos filhos amados e que não estamos aqui abandonados. Essa trajetória, ela tem que ser construída por nós. Nós precisamos acreditar que a reencarnação é uma nova oportunidade de avançar. É um processo educativo que auxilia o espírito a avançar por meio das oportunidades que lhe são concedidas. Reencarnar não é apenas mudar de corpo, é mudar de ideia. Tomemos cuidado com os nossos pensamentos. Se não é um pensamento que está ligado na proposta de amor, ele precisa ser reformado. Nós precisamos mudar de sintonia. Não nos abandonemos de novo. A oportunidade é agora. Por isso vivemos as experiências que vivemos. Por isso estamos encarnados nesse ano, nesse momento que o planeta passa por essa transformação. Porque nós precisamos compreender a vida. E é um momento belíssimo para quem olha com os olhos do Espírito. Porque é um momento de decisão. É um momento que eu tenho que desejar estar com Cristo. Porque só Ele vai acalmar as nossas dores. Só Ele vai nos direcionar e nos conduzir para a verdadeira felicidade. As minhas dificuldades do passado geraram as minhas necessidades do presente. Compreender por que estamos aqui de volta, isso é importantíssimo. Compreender o valor dessa luta interior para modificarmos a nós mesmos.
E aí, quando eu ouço isso, lembro do diálogo de Maria de Magdala com Jesus. Depois que ela se converte, e isso está no livro Boa Nova, na lição 20. É uma lição belíssima, vale a pena a gente ler para trazer para nós e a gente compreender que todos nós temos a possibilidade de reconstruirmos e modificarmos os nossos corações. E Jesus, um dos conselhos que Maria de Magdala recebeu de Jesus, para que ela trilhasse essa nova caminhada dela, é que, para viver bem, ela precisaria aprender a imolar-se. O que é isso? É entender o sacrifício. Porque a existência, ela exige algumas coisas de nós. E nós precisamos entender o que é isso. Quando Jesus desencarna, os apóstolos se unem e cada um vai fazer um trabalho. Maria de Magdala pede para ir com eles dizem não. Porque eles ainda a viam como aquela mulher velha, antiga de ontem, com aquelas dores e aquelas dificuldades. E aí ela fica sozinha, materialmente falando. E aí ela começa o trabalho. E aí ela entende o que é o imolar-se que Jesus disse para ela. Aprende, filha, porque o sacrifício não necessariamente leva a dor. Ele pode nos libertar desse pensamento a qual temos sido os prisioneiros há várias e várias encarnações. Porque a dor é uma bênção. Está escrito no Evangelho. E nós precisamos compreender isso. Não só quando a dor bate na porta do vizinho. É quando a dor bate na nossa porta também. Porque muitas vezes falar para o outro ter paciência não é tão difícil. E quando é necessário que nós tenhamos paciência? Com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos idosos, com a pessoa com deficiência, que tem algumas necessidades e que pede a cada um de nós um olhar de maior sensibilidade. Como é que nós temos feito? E Maria conseguiu compreender isso quando ela estava sozinha. Ela compreendeu a importância daquela trajetória e ela caminhou. Ela caminhou. Porque ela entendeu que não era um processo de dor, de abandono, de punição, por antes ela ter sido aventureira, por ter sido prostituta, por ter alimentado os seus vícios, por ter vivido na luxúria, por ter alimentado a beleza, porque Maria de Magdala era muito bela. Não era por nada disso. É porque aquela experiência poderia movimentar as energias que estavam paradas no seu coração. E ela compreendeu isso. Ela compreendeu a importância de tudo isso. E outra coisa nós também temos que compreender. Somos esses espíritos milenares. Já trazemos várias experiências. Não é a primeira vez que ouvimos falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando nós erramos, dói tanto. Por isso que quando nós não conseguimos realizar o que nós tínhamos que realizar, nós nos cobramos demais. Isso pode até acontecer, mas nós não podemos mais ficar parados nisso. Eu preciso desejar no meu íntimo, ardentemente, que eu não quero fazer isso mais.
Porque toda imperfeição nossa, uma hora terá o seu fim. Tem uma hora que a gente diz, que nós dizemos a nós mesmos, eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais fazer isso que eu estou fazendo. E aí, pela força da vontade, nós começamos a modificar os nossos pensamentos, aumentar os nossos sentimentos de outras vibrações, e nós começamos a fazer diferente. Todos nós temos a oportunidade de fazer. Por isso que as perguntas que às vezes a gente faz quando nós achamos que a reencarnação, que a encarnação é muito dura, ela não pode demorar muito tempo nos nossos pensamentos. Porque nós temos que sair daqui, pelo menos hoje, com a certeza de que nós temos um Deus, um Pai, que é bom, que educa, um Pai que não pune, e que nós temos a oportunidade de ter uma nova existência para sairmos melhor daqui do que chegamos. Que essas reflexões possam fazer sentido para todos nós. Que possamos compreender que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Que todos nós somos capazes de fazer essas construções que são necessárias para cada um de nós. E o momento que vivemos hoje é muito oportuno para isso. Que vivemos os extremos da violência, do abandono. E aí eu preciso me perguntar se é isso que eu ainda quero viver. Ou se eu quero aproveitar essa nova oportunidade, essa nova existência para construir algo novo, que está dentro de mim, não está fora. Está dentro de mim. Para que possamos compreender. E aí eu já vou finalizando, né, seu Valentim? Para que eu possa compreender verdadeiramente as palavras de Jesus. Porque não existe distanciamento entre nós e Ele. Ele está aqui conosco. Ele nos fez essa promessa. Ele está aqui conosco nos amparando. Que possamos converter todos os nossos desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Que possamos compreender a vida e acreditar que a vida é bela e que essa oportunidade foi nos dada por um Pai bondoso que nos ama e que não desampara nenhum de nós. Que a paz e a alegria de nosso Mestre Jesus permaneçam em nossos corações. Muito obrigada.